Quando tenho fé para obedecer a palavra. Essa obediência me dá fé para cobrar. Por que às vezes a pessoa não tem fé para clamar? Fé para cobrar que a palavra se cumpra. Fé para enfrentar o problema. Porque ela não está obedecendo a palavra de Deus. É isso que nós vamos entender hoje. Quando eu obedeço a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, não é a obediência a uma igreja, obediência a uma doutrina, obediência a uma religião, não. A obediência à palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus me dá fé, força, coragem, condição de cobrar o milagre, de clamar, de enfrentar o diabo, de enfrentar o problema. Quando a pessoa só vem à igreja e ela não obedece a palavra de Deus, o que é obedecer a palavra? Como? Nós já vamos ensinar. Quando ela vem à igreja e não obedece a palavra, ela não tem fé para enfrentar o diabo, o inferno, os problemas. E aí também ela fica dependendo sempre da igreja, da gente, de alguém. Então se você obedecer a palavra, essa obediência vai trazer o quê? Fé, coragem para você enfrentar os seus problemas. Então essa mãe que você vai ver aqui, você vai ver só essa mãe. A que ponto ela chegou? Essa mãe já tem quase, parece que 30 anos de igreja. E ela não vigiou, caiu numa cilada do diabo. E ela estava dentro da igreja, todo domingo, quarta-feira. Fazia corrente, fazia campanha, fazia voto, fazia propósito, fazia fogueira santa. Mas a filha dela estava indo de mal a pior. Porque ela não sabia, ela não percebeu. Não, eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu não falto. Eu estou aqui, eu devolvo o dízimo, eu isso, aquilo outro. Então ela achava que estava tudo bem. Mas ela não estava obedecendo a palavra de Deus com respeito à filha. Com respeito à família. Com respeito ao problema que ela estava enfrentando. Então se você está aqui, mas não obedecer a palavra também com respeito ao problema que você enfrenta, você não vai ver o resultado. Eu não posso ver o resultado. A igreja não faz mágica. A igreja não tem ministério de libertação. Não existe isso. Eu sempre insisto em falar que as coisas que acontecem aqui não tem nada a ver com ministério de libertação. Tem nada a ver. A Igreja Universal levou a fama de igreja de ministério de libertação, guerra espiritual. Problema espiritual, leva na Universal. Já ouviu isso? Então, mas isso é conversa do diabo. Sabe por quê? Porque a pessoa vem aqui pensando o seguinte: a igreja tem ministério de libertação. Então ela vem buscar ouvir a palavra? Não, ela vem buscar o ministério de libertação. Ela vem buscar uma oração forte. Ela vem buscar um poder que cai do céu e a vida dela muda. E tudo que acontece aqui dentro acontece por causa da obediência à palavra. Tudo que nós fazemos está na palavra. Então se a pessoa vem aqui e ela não vem para aprender, porque ela pensa assim: eu já sei, eu já conheço a Bíblia, eu já sou de Deus. Então ela não vai estar interessada em ouvir e aprender. Ela vai querer o poder. Ela vai querer o milagre. Ela vai querer o resultado. Ela vai querer esse poder que o ministério de libertação da Igreja Universal tem. E ela vai se arrebentar. Então tudo que acontece aqui não tem nada a ver com o ministério. Tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Porque você já pensou, como eu falei sexta-feira, imagina Jesus falar assim: João, vem cá, João. Você, João, é o apóstolo do amor, né? Não era o do amor? Sim ou não? É o que está escrito. João era o mais, né? Era considerado o apóstolo do amor. Você é o apóstolo do amor, tá? Você vai escrever sobre o amor, você vai escrever o Apocalipse, tá? Você vai cuidar. Mas quando chegar alguém demoniado para você, você manda procurar Pedro, porque Pedro é mais revoltado. Você já pensou? Aí chegava uma pessoa: eu não posso te ajudar não. Não posso não. Não dá. Procura Pedro. Mas é isso que as pessoas acreditam. E quando Jesus enviou primeiro os discípulos, os 12, depois os 70, João foi junto? Foi ou não foi? É claro que ele foi. Era 12. João estava entre os 12. João expulsou demônio? João curou enfermo? Você está raciocinando? Então o diabo quer que você creia em fábulas.
Porque aí você vai acreditar assim, eu preciso desse ministério. Não, você precisa aprender essa palavra aqui, a praticar essa palavra. É isso que você precisa. Porque quando você praticar essa palavra, Deus vai ser completo na sua vida. O Espírito de Deus é completo na sua vida. Você mesmo, você vai poder vencer o diabo, expulsar os demônios da sua casa, da sua vida. Você não vai precisar pedir ajuda para outro, não. Você vai encarar tudo e você vai vencer tudo. Está compreendendo, gente? Você vê a gente falar assim, pessoal, aqui é ministério de libertação. Mas se você quiser receber o Espírito Santo, busque o ministério do Espírito Santo. Você ouve aqui? Não, aqui você vê, a pessoa é curada, a pessoa é liberta, a pessoa recebe o Espírito Santo, ela alcança a salvação, ela aprende a ter como. Tudo acontece aqui. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A igreja não foi criada para ser uma igreja, uma religião, ela foi criada para ensinar você a ter essa comunhão com Deus. Está dando para entender? Vamos ver como é que essa mãe errava. Eu ia para esses baile funk e me entregava mesmo, né? Eu lembro que eu cheguei uma vez, estava usando droga, e eu virei pro demônio e falei assim, se você quer me usar, então você me usa, porque eu tô te dando meu corpo para você me usar. A Sara, ela sempre foi uma criança muito dedicada, nasceu na igreja e fazia parte da EBI. Na adolescência, a Sara veio a se afastar. E afastando, né, aos 13 anos, ela não tinha mais interesse em ir na igreja. Ela começou a ir em bailes funk e aí foi, para mim, meu fundo de poço. Eu me envolvi, né, com as más influências e isso foi me acarretando grandes problemas, né? Onde o meu comportamento começou a ser agressivo, eu já não queria mais respeitar a minha mãe dentro de casa. Na época começou os bailes, né? Os famosos bailes na época. E eu comecei a frequentar esses tipos de lugar, onde eu conheci muitas pessoas, drogas, bebidas. Conheci o meu namorado, né? Que na época ele era até traficante. Comecei a me envolver com pessoas do mundo do crime, eu comecei a roubar. Eu já usei muitos tipos de droga, maconha, cocaína, loló, balinha. Já bebi várias bebidas. E vendo a reação da minha mãe, né? Super agressiva em querer brigar comigo, por eu ter me afastado, pelas coisas que eu fazia. Ela me prendia, não deixava fazer as coisas. Eu comecei a criar uma revolta, né? Então eu comecei a fazer as coisas escondidas, eu não demonstrava nada pra ela, não conversava com ela. O meu erro foi começar a agir com a força do braço. Então eu lembro que um dia tava assim, passou do horário, porque sempre determinava, né? O horário para ela chegar. E esse dia ela não me atendia. Quando ela chegou em casa, eu esperei ela atrás da porta. E eu literalmente peguei ela pelo cabelo, joguei ela na parede, taquei o celular dela na parede, virou 1000 pedaços. E virei para ela e falei, olha, você quer andar pelada? Então eu vou rasgar suas roupas. Eu peguei uma tesoura e cortei todas as roupas dela. Ela ficou sem roupa nenhuma. Sofri, né, durante 5 anos. Era uma dor insuportável, eu não aceitava. Eu falava com Deus, eu não aceito a minha filha desse jeito, eu não aceito, não aceito. E ficava agindo ali com o coração, né? Eu comecei a buscar pela minha libertação, né, minha, da minha família. E onde que houve uma transformação e que eu vi que faltava algo, que era o Espírito Santo. Foi aonde que numa reunião, né, eu me lembro que eu tive o encontro verdadeiro com Deus. E literalmente eu entreguei, né, a minha filha no altar e falei, Deus, muda a vida dela, transforma a vida dela, e passei a confiar, né, onde que veio a transformação. E o meu fundo de poço foi as brigas no relacionamento, né, onde eu decidi que eu tinha que mudar, porque se um não mudasse, iria acabar acontecendo algo pior. Decidi aceitar o convite do meu irmão de frequentar as reuniões. Foi onde que eu decidi largar o erro. Eu fui liberta dos vícios, das drogas, das bebidas. Eu decidi me batizar. Eu realmente entreguei a minha vida para Deus. Comecei a participar dos grupos, fazer evangelização, a querer ter algo a mais com Deus, para me receber o Espírito Santo. Quando eu decidi entregar o meu sentimento do meu esposo no altar, logo em seguida, 2 semanas depois, eu recebi a notícia que ele tinha sido preso. Porém, como eu já tinha entregado ele de fato e de verdade no altar,
eu tive paz naquele momento de saber que ali seria a transformação dele. Onde depois que ocorreu a prisão dele, 2 semanas depois, eu recebi o Espírito Santo. E eu comecei a ver a mudança dele dentro do presídio mesmo. Porque lá dentro mesmo, eu comecei a ver que ele queria conhecer mais a Deus. O grupo do presídio ia lá, visitava ele. Quando ele saiu, aí que eu vi que realmente, né, houve a transformação na vida do meu esposo. Onde ele veio, a primeira coisa que ele fez quando ele saiu do presídio foi vir na igreja se batizar nas águas. E hoje ele está com a vida transformada, é um outro homem. Um lar que era conturbado, né, hoje ele tem paz. Graças a Deus recebi o Espírito Santo, fui batizada com o Espírito Santo e tive uma vida transformada. Hoje eu posso dizer que realmente, né, houve a mudança, porque aquela paz que eu procurava no meu relacionamento, dentro de casa, só Deus que podia me dar, né? Não era nada, não era mais ninguém que podia me dar, era só Deus. Então, quando eu recebi, eu entendi isso. Hoje eu vejo que eu vejo a transformação na vida dela, que realmente Deus transformou a vida dela e ela, né, se abre comigo, conta, e eu vejo ela como uma amiga. E hoje eu agradeço a minha mãe, né, por tudo que ela fez por mim, por ela ter aguentado isso tudo, né, ter mantido fiel a Deus, mantido na fé e nunca ter desistido de mim. Porque através da luta dela, né, em querer mostrar o caminho a seguir, é o que me fez me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Você está vendo que entrou um mal na vida da filha, e a mãe não soube reagir, a mãe começou a brigar e a filha começou a ficar pior, ficar com ódio, com raiva. Quantos anos a mãe lutou pela filha? Quanto? 5. Melhorou ou piorou? Ela estava indo para ser presa junto com o marido. Esse era o final. Mas você vê que quando a mãe despertou, quando ela acordou, estou fazendo errado, não estou obedecendo a palavra. A filha mudou. A filha mudou. Agora em abril recebeu o Espírito Santo. O marido na cadeia mudou. Quer dizer, é um efeito dominó. Você quer ver a sua família salva? Tem que começar com você. Você tem filho no vício, nas drogas, doente, depressivo, problema no marido. Tem que começar com você. Você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Comece a mudança com você. Comece você a se apegar a Deus, a se unir a Deus, a buscar o Espírito Santo. Sua transformação vai trazer a transformação da sua família. Amém? Esse ano. Cadê a senhora? Qual foi a vida? Como é que a senhora percebeu? Como é que a senhora viu que a senhora estava fazendo tudo errado? Foi que eu não tinha resultado, né? Eu chegava na igreja, orava, buscava e chegava em casa, estava tudo do mesmo jeito. Aí foi onde eu resolvi a crer na palavra e entregar de fato, de verdade e confiar. E a senhora parou de fazer do seu jeito? Parei de agir com a força do braço, na verdade, né? Porque eu só sabia brigar, xingar. E aí eu passei a fazer tudo diferente. Foi onde eu vi o resultado. Quer dizer, a senhora estava ficando também pior, né? Tava. Porque a senhora bateu, tacou ela na parede, quebrou o telefone, rasgou a roupa dela. Olha. E com isso eu não ia ver resultado nunca, né? Que eu tive o resultado negativo. Aí a partir do momento que eu comecei a agir pela palavra, pelo que o homem de Deus pregava no altar, eu resolvi entregar de fato, de verdade. Foi onde eu tive o resultado. Amém. Positivo, né? Deus abençoe mais. Ela errou, mas quando ela acertou, olha como é que Deus é bom, gente. Você que está aqui fazendo tudo errado, você está fazendo tudo errado. Ou talvez você fale, ó, bispo, eu sou errado, eu estou aqui, eu uso droga, eu estou no crime, eu destruí minha família. Olha como é que Deus é bom. Você pode estar fazendo tudo errado, mas quando você chega e fala, meu Deus, eu entendi, eu reconheço, me perdoe, eu vou fazer certo. Acabou. Deus não fica apontando o dedo, Deus não fica, não, agora, o mundo faz isso. Agora você quer dar uma de santinho? É ou não é verdade? Principalmente com quem está na cadeia. Você vê que o diabo, quando uma pessoa se converte na cadeia, muita gente fala isso. Errou, fez o que fez e agora quer dar uma de santinho. Mas Deus não faz isso não, porque Deus vê o coração, Deus vê a sinceridade, Deus vê a pessoa, poxa, eu errei, eu fiz tudo errado, porque o diabo me usou, eu não tive pai, mãe, sei lá, caiu numa cilada, não importa. Mas Senhor, eu quero mudar. Eu quero fazer diferente, eu quero confiar em Ti, eu quero me entregar. Deus é maravilhoso, Ele recebe. Você pode ter o pior passado de todos. Você pode ter feito tudo errado até hoje. Com a sociedade, com o filho, com o pai, com mãe, com o marido, com Deus. Você se afastou, você abandonou a Deus, foi servir o diabo. Mas se você
decidi hoje, Senhor, eu entendi e eu quero entregar a minha vida de verdade ao Senhor. Não é problemas não, é a minha vida. Deus te recebe na hora. Deus te recebe na hora. Deus não apontou o dedo para essa senhora. Deus não deu lição de moral para ela. Quer dizer, Deus como um pai, eu fico imaginando a alegria do pai quando viu a filha dizer, meu pai, eu estou fazendo tudo errado. Eu estou ajudando o diabo. Eu não estou crendo na tua palavra. Eu imagino a alegria do pai. Quer dizer, quando você está vivendo tudo errado, seja errado em crer na palavra porque você não aprendeu, ou errado no erro mesmo, e você chega para o pai e você reconhece, ao invés do pai olhar para você assim com acusação, o pai olha para você com alegria, com prazer. Ah, finalmente eu vou poder cuidar de você. Qual pai que não se alegra, que não tem prazer em ver o filho reconhecer o erro e querer sair do erro? Sim ou não? E quanto pior a vida do filho, maior a alegria do pai quando o filho cai em si. É ou não é verdade? Então, você pode ter feito o pior de tudo. Quanto pior foi a tua vida até hoje, quanto pior foi o teu erro, maior a alegria do pai quando você disser, entendi, e eu quero a tua ajuda para fazer diferente. Então é o contrário. Não é assim, eu errei demais. Não é para você ficar triste, não. Você tem que se entristecer pelos erros. Mas você ao mesmo tempo se alegra porque, poxa vida, eu tenho um pai que vai me ajudar a recomeçar. Um pai que não quer me acusar, que quer me levantar. Então se alegre. Se entristeça pelos erros cometidos, mas se alegre porque você vai sair daqui com um pai e ele vai te conduzir. Hoje essa mãe tem a alegria e o prazer. Poxa, eu errei tanto com a minha filha que caiu na cilada do diabo. Mas Deus me usou também para trazê-la de volta para Deus. Hoje é uma filha, hoje é uma mulher, é uma esposa. Hoje o meu genro que estava no crime, hoje o meu genro que levou a minha filha para as drogas, o meu genro é um homem de Deus. Poxa, que alegria, que prazer, que satisfação. Sim ou não? A família hoje transformada. Deus quer fazer isso com você. Mas como que a gente começa? Como que a gente começa? Olha só. Como nós falamos, quando você obedece a palavra de Deus, ela nos dá obrigações. Nos dá o quê? Só que quando eu cumpro as obrigações da palavra de Deus, eu passo a ter direitos. Eu passo a ter direitos. Quando eu obedeço a essa palavra, eu cumpro a obrigação, ela é assim, então eu faço assim. É assado, eu faço assado. Eu passo a ter direitos. Que foi o que aconteceu com Abraão. Olha só, e disse, quem disse? Deus, aqui foi Deus. Deus dizendo para Abraão, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste. Abraão fez, ele agiu, ele obedeceu à palavra de Deus. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que Deus pediu para Abraão, Abraão foi fazer. Não teve não. É isso que é para fazer, Senhor? Eu vou fazer. Quer dizer, quando a pessoa se dispõe a desprezar o que ela pensa, o que ela sente, Deus está falando, então é assim que eu vou crer, é assim que eu vou fazer. Olha só, o resultado. Quando ele cumpriu a obrigação da palavra, Deus falou, então é assim que eu vou fazer. Então, olha o direito que Deus deu. Você já pensou Deus chegar para você e falar assim, ó, eu juro por mim que eu vou mudar a sua vida. Você já pensou, quem é o ser humano para o Criador descer e dizer, eu juro por mim que eu vou te abençoar? Você está compreendendo? Quando é que alguém faz juramento? Você tem que, entre aspas, você tem que jurar para alguma pessoa quando essa pessoa não acredita em você. Sim ou não? Ó, eu vou fazer isso. Ah, vai mesmo? Vou. Não acredito não. Jura aí. Sim ou não? Uma pessoa só tem que jurar, entre aspas, quando a outra não crê no que ela está falando. Quer dizer, olha como é que Deus se rebaixa ao nível humano para mostrar como Ele quer cuidar de nós e como Ele zela o tratamento que Ele tem com quem crê e pratica a sua palavra. Então não basta vir à igreja, eu tenho que vir para ouvir e praticar. Olha o que Ele disse, que Ele jurou? Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas
dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus. Quer dizer que não haverá inimigo para você. Não haverá inimigo. Seja doença, seja depressão, seja miséria. Não tem inimigo. Você vai possuir a vitória. Você quer isso? Então você não pode ser crente, você não pode ser evangélico, você não pode ser religioso, você não pode ser do santuário, você não pode vir aqui para receber oração. Você tem que vir. Meu Deus, fala o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou praticar. Você vem para aprender a ter essa comunhão. Desde o início nós estamos falando isso. Comunhão direta com Deus. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, a consequência, o direito. Quando você obedece a palavra, a consequência é essa. Bênçãos que não podem ser impedidas. E ser a própria bênção que é ter o Espírito Santo. Porquanto, quer dizer, por que eu estou jurando? Por que eu estou jurando que eu vou fazer tudo isso? Porquanto o quê? Aí. Obedeceste a minha voz. Obediência. Então quando a gente obedece essa palavra, e isso a gente vai aprendendo. Por isso que quarta-feira, domingo, quarta-feira ainda mais do que o domingo, a gente tem momentos de estudo, de meditação da palavra, mas não é estudo bíblico para ficar cheio de conhecimento, não. Tem gente que está cheio de conhecimento bíblico, mas ela não sabe o que fazer, não sabe aplicar na vida dela, sabe tudo que está escrito, mas como aplicar, como usar o conhecimento na hora do problema, do deserto, da tentação, da depressão, do filho perdido, ela não sabe. Então a gente procura ensinar aquilo que nós vamos praticar, precisamos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia. Coisas que nós vamos pôr em prática, e não coisas que vão ficar apenas na cabeça. Eu estudei isso, eu aprendi isso. Não, é aquilo que nós vamos pôr em prática. É isso que faz a diferença. Quando Jesus veio aqui na terra, ele ficou ensinando a Torá? Quando Jesus veio, tinha só Êxodo, enfim, o Velho Testamento, lá, os 5 livros. Jesus ficou ensinando? Não, ele começou a ensinar na prática. Na prática. Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, resistiu o diabo. Os problemas não são Deus que amaldiçoou, mas são demônios. Jesus foi ensinando a prática, como se aproximar de Deus, como ter comunhão com Deus. Enfim, ele foi ensinando aquilo que era para se praticar e viver. Daí vem o Novo Testamento. Então o Novo Testamento não é só de milagres de Jesus, mas os ensinamentos. Então você vai aprender, cada domingo e quarta-feira, você vai aprender uma coisa que você vai pôr em prática. E isso vai funcionar na sua vida. E isso vai trazer, se eu não quiser orar por você, se eu não quiser te abençoar, você vai ser abençoado. Porque a palavra de Deus não vai falhar na tua vida. Ainda que você chegue aqui, se você estiver praticando essa palavra, bispo, ora por mim. Não quero orar por você. Você não merece, você não vai ter nada. Impossível você não ser abençoado. Impossível. Porque você está praticando a palavra de Deus. É direto com Deus. Pelo contrário, eu que vou ser amaldiçoado, porque posso ser bispo, mas se você passa a ter comunhão com Deus, você é descendente de Abraão. E para esses ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Se eu como bispo te amaldiçoar e você for de Deus, tiver comunhão com Deus, eu é que vou ser amaldiçoado. Olha como é que é forte. Olha como é que é forte. Quem pode segurar uma pessoa que tem comunhão com Deus? Ninguém. Nada. Por isso que ninguém segura a Igreja Universal. Porque a gente está apoiado na palavra. Só na palavra. Porquanto Abraão, depois mais tarde ele falou isso para Isaac. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Isso é forte demais. Então, Jesus falou sobre isso mais tarde, para a gente concluir o nosso pensamento. Está ficando claro? Está dando para entender? Para concluir o pensamento. Jesus falou sobre isso mais tarde. Todo aquele, quem? Todo aquele. Tem exceção? Não tem exceção nenhuma. Ele não falou todo bispo, todo pastor, todo levita, não. Todo aquele. Todo aquele, pois, qualquer um, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Quer dizer, a gente tem que estudar aquilo que vai poder praticar. Não adianta ficar fazendo estudo só para ter conhecimento bíblico. Não, eu quero aprender aquilo que eu vou poder praticar. Aquilo que vai servir para o meu relacionamento com Deus. Você vê que as pessoas hoje querem estudar, quer saber até sexo do anjo. Coisas inúteis.
por aí vai. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa. Quer dizer que a palavra de Deus é como uma rocha, é uma rocha. Quando eu começo a praticar essa palavra, eu estou construindo a minha vida sobre uma rocha. Tem gente que constrói a sua vida sobre a igreja. Ela assume uma igreja, uma religião, e às vezes até diz, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Ela não quer saber o que está escrito ali, ela quer saber o que a religião fala. Às vezes ela vem aqui e ela ouve da Bíblia algo diferente daquilo que a religião ensina, mas ela, não, minha religião não ensina isso. Ela despreza a Bíblia para ficar com a religião. Não, a minha religião não ensina isso, não foi isso que eu aprendi. Não está dando certo para ela, não está funcionando, ela teve que vir aqui. E ela despreza a palavra por causa da religião. Na minha religião não é assim que se ensina. Está aqui, ó. Então, se você edifica a tua vida na religião, você vai afundar. Você vai ser destruído. Mas se você edifica a tua vida na palavra, nada e ninguém vai poder te destruir. Nada e ninguém. Por isso que o Bispo Macedo sempre fala, o que a gente falar aqui, que não tiver na Bíblia, jogue no lixo, não pratique. Isso é falado constantemente. Nós não queremos prender você à Igreja Universal ou às doutrinas da Igreja Universal. Nós queremos que você tenha contato direto com o próprio Deus e com a palavra dele. Então nós falamos alguma coisa para você, não está aqui, não está escrito, não pratique, não faça. A nossa vida tem que estar... Então, sempre que eu vou obedecendo a palavra de Deus, eu estou construindo a minha vida toda sobre a rocha. Essa palavra é uma rocha para os meus pés, nunca vai afundar. Enquanto eu estiver caminhando sobre a palavra de Deus, eu nunca vou afundar. Por exemplo, vamos esmiuçar um pouquinho mais aí, meu pai. Por exemplo, um exemplo simples, de afundar mesmo. Você vê Pedro, que era o mais arrojado, né? Naquele episódio que Jesus estava lá, veio andando sobre as águas, Pedro olhou e falou, se é mesmo Jesus, que era de noite, de madrugada, estava uma tempestade, viu de longe, se é Jesus, manda eu andar sobre as águas. Quer dizer, Pedro sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa. Jesus disse, sou eu, venha. Pedro então estava olhando para quem? Sobe nas águas aí, Pedro. Pedro estava olhando para quem? Então ele botou o pé sobre as águas e começou a andar. É possível? Não é possível. Mas ele creu na palavra de Jesus. Venha. E ele estava olhando. E quando ele chegou perto, você vê que ele chegou perto, porque fala que quando ele afundou, Jesus estendeu a mão. Ele estava perto. Devia ter isso aqui. Quando ele chegou aqui tão perto de Jesus, diz o texto sagrado que ele sentiu o vento forte, a água batendo, e teve medo. Então, enquanto ele estava com a palavra de Jesus, é impossível andar sobre as águas, mas ele mandou, então eu vou. Ele estava andando sobre as águas. Mas antes de chegar até Jesus, pertinho, ele tirou os olhos de Jesus da palavra e veio a palavra do diabo. Olha a tempestade, olha o vento, olha as ondas. Você é homem, ninguém anda sobre as águas. E teve medo. E afundou, porque ele tirou os pés da rocha, então ele afundou. Deu para você entender? Então a palavra diz, não temas. Obrigado. Por exemplo, e quantas coisas a gente passa, a gente enfrenta, que dá medo. É ou não é verdade? Hoje em dia é o medo do filho se perder, o medo do filho morrer com overdose, de se matar, o medo de perder o emprego, o medo de não sustentar a família, o medo de não ser curado, o medo... Tem um monte de coisa que amedronta, notícias que a gente tem do país, do mundo. Quantas vezes a gente está vivendo um problema e aquele medo, aquelas palavras, não dá, não tem como, essa doença não tem cura. Um homem não anda sobre as águas e tá... Então, naquele momento, se a gente escolhe ficar com a palavra, olha, não tem como. Eu não posso vencer isso, mas Deus me garante a vitória. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas vai acontecer. Então você fica com os pés sobre a rocha. Você não vai afundar. Você vai dar um passo e outro e não vai afundar. E você vai chegar lá. Mas se no meio do caminho você fica com medo, ficar com medo não é o problema. Você aceita o medo. Você não devolve o medo para o diabo. Então você tira os pés da palavra. Porque a palavra diz, não temas. Muitas vezes ele diz, não temas. Jesus também. Quando a filha de Jairo morreu,
E Jesus estava indo com ele, no meio do caminho chegou lá o mensageiro do diabo. Ó, deixa para lá, já morreu, já é tarde. O que Jesus falou? Não temas, crê somente. Não dá ouvido o que ele falou, não ouça, crê somente. Você me chamou e eu estou indo. E Jairo creu, ficou com os pés sobre a rocha, não deu ouvidos àquela palavra. E chegou em casa e estava todo mundo chorando, aquela coisa toda, para piorar, sentimento, para ele entrar no sentimento. Jesus mandou sair todo mundo. Jesus mandou tirar todo mundo de casa, quer dizer, todo mundo estava chorando, que ia pegar e puxar Lázaro para o choro, para o sentimento, para o coitadinho, para o vítima. Jesus mandou sair todo mundo dentro de casa, para que Jairo continuasse na fé. Não temas. E porque ele ficou na palavra, o sobrenatural aconteceu. Se você ficar na palavra, o sobrenatural vai acontecer na sua própria vida, com seu marido, seu filho, esposa, seja lá o que for, vai acontecer. Por isso que o diabo trabalha tanto para tirar a gente da palavra, para os nossos pés estarem na areia, sobre as águas que afundam. Então, é fácil? Não é fácil não, não é fácil não. Quando essa senhora decidiu, não vou brigar, o que é o certo de uma mãe? Bom, uma mãe, o certo é ela realmente tentar impor a autoridade de mãe sobre o filho. Então, humanamente falando, quando ela falava, quando ela brigava, depois ela começou a exagerar, porque vai perdendo o controle. Esse é o certo. Mas espiritualmente não, ela entendeu. Não, eu não posso mudar a cabeça da minha filha. E não vai ser batendo, não vai ser brigando, não vai ser cortando a roupa. Então ela parou de fazer o do jeito dela. O que ela queria, o que ela achava. De agir como mãe e querer impor a autoridade de mãe. E ela começou a obedecer a palavra. Ó Senhor, minha filha é tua. Quem vai mudar a cabeça dela é o Senhor. Eu não vou brigar mais, eu não vou falar, eu não vou xingar, não vou perder a paz. Eu vou confiar no Senhor. Ela passou a obedecer a palavra. Dá vontade de brigar? Dá. Dá vontade de falar? Dá. Dá vontade de chorar? Dá. Dá vontade de fazer um monte de coisa. Mas não, eu vou ficar com a palavra. Então nesse momento você passa a ter o juramento de Deus. Você quer que Deus jure para você que a sua família toda vai ser abençoada? Faça como Abraão. Não negue o que ele está te pedindo. Não negue. Entrega o medo, entrega a dúvida, entrega tudo, confia. Creia. Deus não é homem, tem caráter. Eu posso falhar com você, a igreja pode falhar, mas ele não. Não tem. É impossível. Então toda vez que a gente obedece a palavra de Deus, a gente se torna descendente de Abraão. Que como está lá em Gálatas escrito, que os da fé são filhos. Toda vez que eu passo a viver pela fé nessa palavra, obedecer essa palavra, eu me torno filho de Abraão pela fé. Então, aquele juramento é para mim, Deus passa a jurar para mim, eu juro para você, que eu vou abençoar você e a sua família, sua descendência. Você já pensou? Você vai terminar esse ano abençoado, e sendo a própria bênção. Então, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que avaliar a nossa vida e ver onde é que nós estamos obedecendo a palavra e onde é que nós estamos obedecendo o nosso coração. Eu tenho que tirar os meus pés do barro, da areia, e colocar os meus pés na rocha. Cavar na rocha é fácil? Não. Cavar na rocha demora mais, leva mais tempo, é mais difícil, mas me dá o direito de ver a tempestade bater e não poder me derrubar. Você quer ter o direito de enfrentar todo tipo de problema nesse mundo e nenhum problema poder te destruir? Cave na rocha. Cave na rocha. Não é vem na igreja não. Cave na rocha. Se aprofunde na palavra. Coloque os seus pés sobre ela. Nunca, jamais em tempo algum aceite faltar quarta-feira ou domingo na igreja para ouvir essa palavra e pôr em prática. E desceu a chuva, ó aqui a consequência, ao direito. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Quer dizer, quando a pessoa é de Deus, ela passa a ter uma vida de mar de rosas? Não. As tempestades nunca vão parar, não. Ah, agora eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Graças a Deus. Parabéns. Mas não espere moleza, facilidade, porque elas não vão vir. O inferno vai combater contra você, contra cada um de nós. Os problemas vão vir. Só que a diferença é essa aqui, ó. Combateram aquela casa. Que casa? A edificada na rocha. E não caiu. Por quê?
Porque estava na igreja? Porque louvava? Porque estava edificada sobre a rocha. E deixou a outra, o outro que construiu na areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a pessoa está dentro da igreja, é bispo, é pastor, é obreiro, seja quem for. Mas na hora da dificuldade, ela tira os pés da palavra, ela se entrega ao coração, ela vai afundar. Eu vou afundar. Então qual é a minha garantia? Tempo de igreja? Não. Título de bispo? Não. Conhecer a Bíblia toda? Não. É praticar, dia após dia após dia, aquilo que está escrito. Ninguém pode me segurar. Ninguém pode segurar você. Você quer isso para você? Vamos encerrar. Cavar na rocha é igual a negar a si mesmo. Que é igual a ser governado pela palavra. Então eu quero fazer uma oração por você que quer ser governado pela palavra de Deus. Você aprendeu a fazer de um jeito, o seu coração quer fazer de um jeito, mas a palavra diz não, faz de outro jeito. Perdoe, abençoe quem te amaldiçoa, confie, não temas, entregue nas minhas mãos. E acima de tudo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Fique de pé, por favor. Deu para entender, gente? Mas tem muita coisa ainda para ensinar. Quarta-feira a gente conclui, continua. Quarta e domingo. Agora você vê o detalhe? Quando a filha dela veio para a igreja, começou a se libertar, ela começou a buscar o Espírito Santo. Quando ela começou a buscar o Espírito Santo, o diabo criou uma situação e o marido dela foi preso. O que o diabo queria? Que ela parasse de buscar o Espírito Santo, primeiro para buscar pelo marido. Está compreendendo? Tirar os pés da palavra, da rocha, porque primeiro é o quê? Primeiro é o reino de Deus. A primeira coisa que você tem que buscar. A gente ora por toda... Você está com problema? A gente está orando, está fazendo corrente. Mas a prioridade, o desejo, o foco, a força, o reino de Deus. Conhecer a Deus, ter o Espírito Santo. Ela manteve os pés na rocha. Oh meu Deus, agora que eu estou buscando o Espírito Santo, meu marido foi preso. Oh Senhor, ela não voltou o foco para ele. Ela manteve o foco em conhecer a Deus. Pronto, recebeu o Espírito Santo. E o juramento de Deus se cumpriu. O marido dela, dentro da prisão, foi salvo, foi transformado. Já saiu da prisão um outro homem, um outro marido. Você quer isso? Então é a última oração que nós vamos fazer. Você não precisa falar muito, não. É só você firmar esse pacto com Deus. Senhor, eu entendi. E aquilo que você viu, que você estava fazendo, que era diferente do que você aprende aqui, então você vai decidir fazer como nós ensinamos que está escrito aqui. A partir de hoje, sua vida começa a mudar. Para esse ano, ser o melhorando da sua vida. Cada domingo, cada quarta-feira, Deus vai abrir os olhos, vai falar alguma coisa para você. Amém?